Você já se sentiu tão engolido pela rotina que suas manhãs perderam a cor? Eu estava exatamente nesse ponto. Me sentia um mero espectador da minha própria vida, sabe? Preso num ciclo sem fim de obrigações que começava assim que o despertador tocava. A primeira coisa que eu sentia ao abrir os olhos não era gratidão nem esperança. Era um peso. O peso da lista de tarefas, das expectativas, dos problemas que ficaram do dia anterior. Minhas manhãs eram uma correria maluca contra o tempo. O alarme era o tiro de largada para uma maratona que eu nem queria correr. A primeira coisa era pegar o celular, e aquela luz azul já injetava em mim a ansiedade do mundo. E-mails da madrugada, notícias ruins, a comparação silenciosa nas redes sociais. Eu levantava no piloto automático, tomava café no piloto automático, dirigia para o trabalho no piloto automático. A vida parecia um filme em preto e branco, e eu só estava cumprindo o roteiro, dia após dia, sem sentir nada de verdade. Lembro de me olhar no espelho e não reconhecer mais o brilho no meu olho. Tinha um cansaço ali que não era só do corpo, era um cansaço da alma. Eu me perguntava, é só isso? A vida adulta é essa sequência de dias iguais, essa sensação de estar sempre correndo atrás de algo que escapa pelos dedos? Eu sentia uma fome espiritual, um vazio que nenhuma promoção no trabalho ou distração conseguia preencher. Eu estava esgotado, sem perspectiva e, o pior de tudo, me sentindo completamente sozinho nessa briga interna. Foi no fundo desse poço, nesse esgotamento total, que eu decidi tentar um experimento. Uma última tentativa de achar um interruptor de luz naquela escuridão. Decidi testar o poder de uma oração matinal por apenas 7 dias, seguindo um guia simples que encontrei quase por acaso. Para ser honesto, eu era bem cético. Como é que alguns minutos falando palavras poderiam mudar uma realidade tão pesada? Mas eu já não tinha nada a perder. O que aconteceu naqueles 7 dias, eu juro, eu nunca poderia ter imaginado. Não só transformou minhas manhãs, mas mudou toda a minha perspectiva de vida. E é essa jornada que eu quero dividir com você hoje. Numa daquelas noites pesadas rolando a tela do celular sem rumo, só procurando algo para me distrair da minha própria ansiedade, eu me deparei com um artigo. Ele falava sobre como várias figuras históricas tinham um ritual matinal que não abriam mão. Um momento de silêncio e oração antes que o mundo começasse a gritar suas demandas. O texto citava umas passagens da Bíblia que eu já tinha ouvido, mas que naquela noite pareceram diferentes. Versos como o do Salmo 5:3. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Aguardo com esperança. Essa frase me pegou. Esperança era tudo o que me faltava. O artigo não prometia mágica, mas propunha um desafio simples e prático. Dedicar os primeiros minutos do dia, antes de qualquer outra coisa, a uma oração intencional. Por uma semana, tinha ali um modelo, quase um roteiro de oração, que não era sobre pedir coisas, mas sobre entregar o dia, agradecer e pedir direção. A ideia pareceu factível. Não pedia horas de meditação nem um conhecimento profundo de teologia. Só pedia 7 dias de disciplina. 7 dias para acordar 15 minutinhos mais cedo e trocar a tela do celular por um momento de silêncio. Com o ceticismo ainda gritando na minha orelha, mas com uma faísca de curiosidade, eu topei. Pensei, qual o pior que pode acontecer? Eu continuo me sentindo um lixo, mas pelo menos tentei algo novo. Salvei aquele guia, ajustei o alarme e pela primeira vez em muito tempo, fui dormir com um pingo de propósito para a manhã seguinte. Dia 1. A resistência total. O primeiro dia foi, sendo bem sincero, horrível. O despertador tocou 15 minutos mais cedo e meu corpo inteiro gritou, não! Meu primeiro instinto foi esticar o braço para o celular, mas aí lembrei do compromisso. Levantei, fui para um canto silencioso da casa com o tal guia na mão, e a sensação era de total esquisitice. Minha mente era um caos. Isso é ridículo. Você tem 1000 coisas para fazer.
15 minutos de sono seriam bem mais úteis. Eu parecia um ator numa peça que não fazia sentido para mim. Comecei a ler a oração em voz baixa. As palavras soavam ocas, sabe? Desconectadas. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Eu não sentia paz nenhuma. Eu sentia a pressão da lista de tarefas. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. E eu só pensava no e-mail tenso que eu tinha que responder. Foi um ato mecânico. Terminei. Senti um alívio por ter cumprido a tarefa, mas nada de transformação. O dia foi o de sempre. Estressante, corrido, cansativo. A única diferença é que eu estava com um pouco mais de sono. Fui dormir pensando que aquilo era provavelmente uma grande perda de tempo. Dia 2. A dúvida e um segundo de silêncio. No segundo dia, a resistência continuava lá, mas um pouco menor. Eu já sabia o que esperar. Levantei e fui para o meu cantinho. A mente ainda tagarelava, mas talvez um pouco menos. Enquanto eu repetia as palavras da oração, uma coisa mínima aconteceu. Na parte que dizia, entrego este dia em tuas mãos, houve uma pausa. Um silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio denso. Durou 1, talvez 2 segundos, mas foi o bastante para eu notar. Foi como se, por um instante, o barulho mental tivesse simplesmente parado. Aquele momento rápido plantou uma sementinha de dúvida no meu ceticismo. E se não for só coisa da minha cabeça? E se tiver algo real nesse ato de parar? O resto do dia ainda foi puxado, mas eu me peguei pensando naquele segundo de silêncio. Foi a primeira vez em anos que eu me lembro de ter tido um momento de quietude mental de verdade. Foi como achar uma gota d'água no meio do deserto. Não matava a sede, mas me deu esperança de que uma fonte pudesse estar por perto. Dia 3. Os primeiros sinais de paz. O terceiro dia marcou uma virada. Acordar já não foi uma briga tão feia. A prática estava começando a ficar menos estranha. Quando comecei a orar, as palavras começaram a ter um pouco mais de peso. Eu não estava só lendo. Eu estava começando a sentir o que eu dizia. E foi nesse dia que eu senti o primeiro resultado real fora do meu momento de oração. Eu estava preso no trânsito, uma situação que normalmente me deixaria tenso, irritado, batendo os dedos no volante. Mas por algum motivo, naquele dia, eu estava calmo. Olhei para o carro do lado, vi a expressão estressada do outro motorista e senti compaixão em vez de raiva. Lembrei da parte da oração. Dá-me a paz que excede todo entendimento. E ali, no meio do caos, eu senti um vislumbre dessa paz. Não era uma felicidade doida, mas uma ausência de ansiedade. Uma aceitação serena do momento. Eu continuava atrasado. O problema não mudou, mas a minha resposta a ele foi totalmente diferente. Foi a primeira vez que eu pensei, uau, isso tá mesmo funcionando. Dia 4. Uma nova percepção. No quarto dia, algo na minha percepção mudou. Em vez de acordar com o peso das tarefas, a primeira coisa que veio na minha mente foi uma palavra: obrigado. Era uma gratidão que brotou sozinha, sem forçar. Gratidão por ter acordado, por ter mais um dia. A oração da manhã estava começando a reprogramar meu modo padrão. Enquanto eu orava, olhei pela janela e vi os primeiros raios de sol pintando o céu. Uma cena que eu via todo dia, mas nunca enxergava. Naquele dia, eu vi as cores. Vi os tons de laranja e rosa. Senti uma admiração genuína pela beleza daquilo. Lembrei de um verso de Lamentações 3, 22, 23, que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O nascer do sol, que antes era só o alarme para minha correria diária, virou um lembrete visível dessa renovação. O mundo não tinha mudado, mas os meus olhos, sim. A vida estava começando a ganhar cor de novo. Dia 5. O ponto de virada. O quinto dia foi o teste de fogo. Aconteceu um problema sério no trabalho. Um projeto importante deu errado, e a responsabilidade caiu sobre minha equipe. O meu eu
de uma semana atrás teria entrado em pânico total. Seria um dia de estresse, culpa e reatividade. Eu teria disparado e-mails nervosos, procurado culpados e passado a noite remoendo o problema. Mas naquele dia, minha reação foi chocantemente diferente. Quando recebi a notícia, senti aquela pontada de pânico, mas algo assegurou. Era como se a paz que eu vinha cultivando de manhã tivesse criado um espaço entre o problema e a minha reação. Em vez de explodir, eu respirei fundo. Lembrei da oração. Mostra-me o caminho que devo seguir. Em vez de focar no incêndio, minha mente se voltou para a solução. Chamei a equipe, assumi a responsabilidade com calma e juntos traçamos um plano. Minha calma contagiou o ambiente. O que seria uma crise virou um desafio. Naquele dia, eu entendi. A oração não impediu a tempestade de vir, mas fortaleceu meu barco para eu não afundar. Foi a prova de que a mudança não era só um sentimento. Ela tinha efeitos práticos e poderosos. Dias 6 e 7. A consolidação do hábito. Nos últimos 2 dias, a prática já não era mais um desafio. Era quase um desejo. Comecei a acordar antes do despertador, não por ansiedade, mas por uma vontade genuína de ter aquele momento. O canto da casa que parecia estranho agora era meu santuário. A oração, que era um roteiro, agora era uma conversa. Eu já adicionava minhas próprias palavras, minhas gratidões e angústias do dia. A sensação não era mais de sobreviver ao dia, mas de co-criar o dia com Deus. No final do 7º dia, eu me olhei no espelho. O cansaço físico estava lá, claro, mas não era mais aquela exaustão da alma. E nos meus olhos, eu vi de novo um brilho de paz, de propósito e, acima de tudo, de esperança. O experimento de 7 dias tinha acabado, mas ali, eu percebi que a minha jornada de verdade estava só começando. A transformação. Olhando para trás, a diferença entre o cara que começou isso e quem eu sou hoje é a diferença entre noite e dia. O antes era um mundo em preto e branco, um mundo de reação, onde eu era uma bola de pinball batendo nas pressões e demandas do dia. Minha energia era toda gasta apagando incêndios e gerenciando ansiedade. O depois é um mundo que tem cor. A oração matinal não me deu mais horas no dia, mas deu vida às minhas horas. A mudança mais profunda foi na minha perspectiva. Eu parei de ver o dia como um inimigo a ser vencido e passei a vê-lo como um presente a ser vivido. Aquele primeiro suspiro de ansiedade da manhã virou um suspiro de gratidão. E isso se manifestou de formas concretas. Minha ansiedade crônica diminuiu absurdamente. A paz se tornou uma âncora real no meio das tempestades. Minha clareza mental para tomar decisões melhorou. Meus relacionamentos melhoraram, porque eu passei a interagir com as pessoas a partir de um lugar de calma, e não de estresse. E a ciência até começa a entender o porquê. Pesquisadores como o Dr. Harold G. Koenig, da Universidade Duke, analisaram milhares de estudos e observaram que a prática regular da oração e da espiritualidade está frequentemente associada a uma melhor saúde mental, menos estresse e até a uma maior longevidade. A vida não ficou mais fácil, mas eu fiquei mais forte. A oração foi a chave que abriu a porta para essa nova realidade. E agora, eu quero te dar a mesma ferramenta que eu usei. Esse é um modelo que funcionou para mim. Lembre-se, a consistência é mais importante que a perfeição. No começo, pode parecer mecânico, e tá tudo bem. Apenas continue. Encontre um lugar quieto, respire fundo, e se você quiser, repita estas palavras comigo, de coração aberto. Leia de forma pausada e calma. Senhor, meu Deus, no silêncio deste dia que amanhece, eu me coloco na tua presença. Meu primeiro ato é de profunda gratidão. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que eu respiro, pelo teto que me abriga e pelo alimento que me sustenta. Obrigado pelo descanso da noite e pela chance de um novo começo. De manhã,
Eu te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Eu entrego este dia em tuas mãos. Entrego minhas preocupações, minhas ansiedades, meus medos sobre o futuro. Guarda meu coração e minha mente na tua paz, aquela paz que o mundo não pode me dar. Cobre-me com teu escudo e livra-me de todo o mal. Pai, eu preciso da tua direção. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois em ti eu confio. Ilumina minhas decisões, guia meus passos. Que minhas palavras e minhas ações hoje reflitam o teu amor. Dá-me força quando eu estiver fraco, sabedoria quando estiver confuso e coragem para cada desafio. Quero olhar o mundo hoje com olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo. Quero ver as pessoas, além das aparências, como tu mesmo as vês. Fecha os meus ouvidos para a fofoca. Guarda a minha língua de toda a maldade. Que só de bênção se encha o meu espírito. Que eu seja tão bom e alegre que todos que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Este é o meu clamor. Eu recebo este dia de coração aberto, sabendo que tu estás comigo. Pai nosso. Amém. Sabe, a maior virada de chave da sua vida pode começar com a decisão mais simples: a de dedicar os seus primeiros momentos do dia a Deus. Não é sobre religião, é sobre conexão. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser persistente. Existe cor, propósito e paz esperando por você. Se você também busca essa transformação, se sentiu um toque aí no seu coração para tentar, eu te convido a aceitar o desafio. Escreva aqui nos comentários: eu aceito o desafio, como um ato de fé e um compromisso com você mesmo. E se esta mensagem te tocou, envia este vídeo para alguém que você ama, alguém que talvez esteja vivendo nesse mundo cinzento e precise redescobrir a força das suas manhãs. Vamos espalhar essa corrente de esperança. E claro, se você quer continuar nessa jornada comigo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Lembre-se sempre: as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Que a sua manhã de amanhã seja o início de tudo. Fique com Deus e tenha um dia abençoado. Não caminhe sozinho neste dia. Às 18 horas, estarei aqui com a oração poderosa do dia para renovar suas forças e selar as suas vitórias. Te espero para esse momento de poder. E se quiser receber orações diariamente, inscreva-se no canal Minuto de Oração.